Bom, vamos continuar então, depois do intervalo. A gente havia parado na questão da jurisprudência, né, dos julgados mais importantes, que eu selecionei aqui para vocês, ficou faltando 2, tá bom? Antes disso, qual é o seu nome? Pedro. Pedro. O Pedro pediu para falar um pouquinho daquele constitucionalismo latino-americano que surgiu no edital de surpresa, né, agora da Defensoria de São Paulo. E sobre isso eu vou dar uma palavrinha para vocês, porque ele falou assim, mas aquilo é igual ao neoconstitucionalismo e tal, o que é exatamente e tal, né? Então, a respeito disso, a ideia do constitucionalismo latino-americano, ele diz respeito ao início da década de 80, no qual houve a redemocratização de diversos países latino-americanos, e com isso as constituições desses países passaram a contemplar basicamente 2 questões. Houve, né, como foi eles passaram por esse processo de democratização pós-ditadura, houve uma expansão dos direitos fundamentais previstos nessas constituições. A Constituição de 88 é um reflexo disso, a Constituição de Nicarágua também, de 85, tá? E essas constituições do início da década de 80, principalmente, e seguindo, né, para 90 também, a democratização desses países latino-americanos como resposta à ditadura fez com que essas constituições tivessem uma previsão bem generosa e ampla dos direitos fundamentais, tá bom? E paralelamente a isso, também uma preocupação ligada à não discriminação e pluralidade política, né? O pluralismo, ele já vem lá no artigo 1º da Constituição, né, como um dos fundamentos do Brasil. Então, pela primeira vez, o reflexo disso é o capítulo próprio que a Constituição do Brasil recebeu dos índios, né? Então, nunca houve um capítulo próprio dos índios. Então, essa preocupação a favor das minorias. E aí que eu enxergo a relação daquela pauta de não discriminação da Mônica de Mello com esse tema, tá? Muito ligado a essa questão das minorias. E isso aconteceu em todos os outros países latino-americanos também, né, que tiveram as constituições vindas desde a década de 80 até 90 e 2000 também, tá bom? Então, a Constituição da Bolívia, de 2009, dando mais proteção aos índios, a Constituição do Equador, em 2004, tem uma questão ligada nessas 2 hipóteses também, de Equador e Bolívia, da natureza como sujeita de direitos. Então, o índio, principalmente, né, ele leva muito em conta a questão da mãe natureza, né, que é chamada de... tem um termo específico, Pachamama, que falam lá no Equador, para dizer essa mãe natureza, né, mãe terra, e essas culturas indígenas, elas tiveram muito presentes nas constituições a partir desse momento, e para preservar as tradições que eles acabam buscando sustentar e preservar ao longo das gerações, né? Então, a sociedade, ela, por meio dessas constituições, foi vista de uma forma mais plural, para contemplar também essas tradições, principalmente dos indígenas, que fizeram parte da população desses países latino-americanos, tá? E nesse sentido que se busca falar numa descolonização, né, que constou lá, né, a descolonialidade e tal, no sentido de que essas constituições, esse advento do constitucionalismo latino-americano, ele marcou um resgate dessas tradições em contraposição à colonização europeia que existiu nesses países. Então, rechaçando mais as ideias prontas vindas da Europa, no sentido da filosofia, economia, todos os pensamentos, né, até costumes, cultura, embora a gente veja muito ainda presente nos dias de hoje, né, essa cultura toda vinda de fora, seja da Europa, dos Estados Unidos e tal, mas nesse período houve a tentativa desse resgate, então, de não mais se tornar colônia nesse aspecto amplo, né, e buscar contemplar as tradições do próprio país, principalmente aquelas ligadas a esses povos tradicionalmente ocupando essas terras, tá bom? Então, quando a gente fala em constitucionalismo latino-americano, é mais nesse sentido, e a relação com a descolonização é essa, tá? Para buscar valorizar as próprias crenças e valores e não mais vindo da Europa esses costumes e esse pensamento todo. Tá bom? É bem relacionado à concepção de direitos humanos do Boaventura, né? Isso, exatamente. Bem nessa linha.
Ele inclusive fez um texto a respeito disso, eu não estou me lembrando agora, alguma coisa do Sul, que ele trata um pouco dessa questão. Ele trata do norte e do sul. Né? Isso. E aí ele resgata essa questão justamente nesse sentido, tá? Da necessidade de contemplar essas minorias e ter um pensamento plural para abarcar todas as pessoas, valorizando a própria cultura e não ficando dependendo da outra ou tendo essa influência de fora. Tá bom? Obrigado. Imagina. Vamos lá nos julgados que faltaram, então. Um deles diz respeito aos honorários devidos à defensoria. Como vocês sabem, o defensor não recebe honorários como remuneração, né? Os honorários que a defensoria ganha de sucumbência por ter ganhado uma ação, eles são revertidos a um fundo, aqui em São Paulo é o Fundep, né? Que deve aparelhar a defensoria no sentido de capacitação. Então, por exemplo, como bolsa de estudo, livros, enfim, tá? E então é um benefício indireto advindo desses valores. E a discussão que existe a respeito disso é que a súmula 421 do STJ, ela determinou que esses honorários, eles não seriam devidos quando a Defensoria Pública estivesse contra o ente público ao qual ela pertença. Esse é o termo usado na súmula, tá? É estranho falar assim, porque parece que a Defensoria pertence, né? Apesar de ter autonomia, pertenceria. Mas a ideia qual que é? Se a DPU ajuizar uma ação contra a União, como seria na prática o mesmo órgão que, em última análise, remunera a defensoria com base no orçamento, não faria sentido receber honorários da própria União. Seria quase uma compensação, que a gente estava brincando lá, né, da OAB, seria aqui uma compensação também. Agora, se a DPU ajuizasse uma ação contra um certo Estado, aí receberia honorários. Da mesma forma, se a Defensoria de São Paulo ajuizar uma ação contra o município de São Paulo ou qualquer outro município, incidiria os honorários, tá? Mas se for contra o próprio Estado de São Paulo, por esse entendimento da súmula, não haveria esse recebimento dos honorários de sucumbência. É isso que a súmula está dizendo, tá joia? E isso implica uma série de questões que a gente pode colocar aqui, né? E o principal é em razão à autonomia. Então, se a defensoria é realmente autônoma, se ela tem essa autonomia administrativa, funcional, de proposta orçamentária, enfim, não faria sentido ter essa concepção de que a defensoria estaria quase que hierarquicamente vinculada, digamos assim, ao Estado correspondente, né? Por esse motivo, já houve alguns precedentes do Tribunal de Justiça falando que deve sim receber honorários, né? A defensoria, mesmo nessa hipótese, contra o próprio poder público, que em tese remuneraria a defensoria na prática, né? O argumento principal é essa questão da autonomia mesmo, né? E na Lei Orgânica Nacional tem uma previsão expressa dizendo que a defensoria deve receber honorários contra quaisquer órgãos contra os quais ela litiga, tá? Então, na Lei Orgânica de 80 de 94, quando se trata de honorários advocatícios, há essa previsão expressa no dispositivo de que contra quaisquer órgãos ela deve receber. Então, também tem esse argumento aí relacionado a esse dispositivo legal, tá bom? E mais do que isso, né, essa súmula já é antiga, de 2010, o STF, nesse recurso extraordinário aqui, ó, um 140.005, teve a repercussão geral reconhecida a respeito desse assunto de honorários da defensoria, tá? Dizendo que com as últimas emendas constitucionais, aquelas que nós vimos, principalmente a 80, que garante
a defensoria em todos os locais, né? Então fortalecendo a instituição, e também aquelas outras, a 45, e no caso é mencionado mais a 73 da DPU, né? Porque no caso era a DPU que estava aqui na discussão, na medida em que essas emendas constitucionais conferiram maior status, maior importância e uma forte autonomia à defensoria, que deveria ser revista essa questão dos honorários cabíveis à defensoria, né? Justamente e provavelmente para assegurar, mesmo nessa hipótese, os honorários também, tá bom? Então, em 2018, no ano passado, foi reconhecida a repercussão geral envolvendo esse assunto, ou seja, o STF entendeu que esse é um assunto de relevância que merece uma atenção especial, e na fundamentação, que é do ministro Barroso, já está colocado o seguinte, que essa repercussão geral é necessária porque deve ser revista essa questão de honorários, já que as últimas emendas têm dado um fortalecimento especial para a defensoria, o que mereceria uma reanálise dessa questão, tá bom? Então, não houve nenhum julgamento ainda, só um reconhecimento de repercussão geral, ou seja, que o tema merece uma atenção especial aí, e a tendência, eu acho, é considerar que pela autonomia a defensoria recebe honorários, mas ainda não foi decidido nada sobre isso, tá bom? O último julgado que eu vou trazer para vocês hoje é esse recurso extraordinário. (888-815), que constou no informativo 915 em setembro de 2018, bem quente esse aí, saindo do forno, no qual o Supremo Tribunal Federal ele reviu um entendimento anterior e decidiu que a decisão que admite ou não admite o amicus curiae no processo é irrecorrível, tá? Então, vocês devem lembrar que tem previsão tanto no artigo 138 do Código de Processo Civil, como no artigo 7º da lei que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade, né? E a ação declaratória de constitucionalidade, que é a Lei 9868 de 99, há uma previsão específica dizendo que da decisão do relator que admite o amicus curiae, esse despacho é irrecorrível. Então, por consequência, o entendimento anterior era de que a decisão que não admite seria recorrível, tá? E aí cabia um agravo regimental que normalmente era utilizado quando a amicus curiae pedia para entrar no processo e o despacho não aceitava, tá? Por quê? Porque esses dois dispositivos, tanto do CPC quanto do artigo 7º da Lei 9868, tratava de que o despacho recorrível era daquele que admitia o amicus curiae. Então não podia recorrer do que admitia, por consequência do que não admitia, recorria, tá? Agora eles entenderam que nem do que não admite recorre. E aí qual que foi o entendimento do STF nesse assunto? E mudou bastante, né? Porque sempre era recorrível essa decisão que não admite. A decisão do STF foi no sentido de que o amigo da corte, né, o amicus curiae, ele tem só uma função de colaborar para a corte. Então, se é para colaborar, o STF que decide se vai colaborar ou não. Basicamente isso. E que a ideia da amicus curiae é justamente quando atribui essa admissão ou não pelo relator, o relator teria uma ampla discricionariedade para decidir se ele entende que é pertinente ou não essa participação da amicus curiae. Então, seja por essa ampla discricionariedade, seja pela figura do próprio colaborador da corte, e o STF argumenta até que existem inúmeros recursos envolvendo essa não admissão de amicus curiae, que isso muitas vezes emperra o processo, tem uma questão aí meio que também de descongestionar a pauta um pouco, né, nas entrelinhas, mas enfim, a ideia agora é no sentido de que também a decisão que não admite amicus curiae passou a ser irrecorrível, ou seja, não cabe mais recurso, tá bom? Então isso foi julgado nesse recurso extraordinário aqui, 888, 815, foi o informativo 915, como eu falei para vocês,
de setembro de 2018. Então, é um assunto pertinente também. Amicus Curiae é uma situação que costuma ser bastante explorada também nos concursos de defensoria, né? Depois a gente vai ver um pouquinho. Acho que eu vou tratar até agora disso, que eu acho que vai fazer mais sentido depois para ir para os direitos fundamentais, já que a gente falou de Amicus Curiae, a questão da interpretação constitucional vista pelo Peter Aberle, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Então, o jurista alemão Peter Aberle ele é um autor importante para efeito de concurso da defensoria. Ele tem um livro chamado Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. No Brasil, ele foi traduzido pelo professor Gilmar Mendes, né, ministro do STF. E a ideia principal desse professor é justamente no sentido de que a interpretação da Constituição, ela não deve ser feita por uma sociedade cerrada, fechada, composta pelos juízes, por meio de processos judiciais formalizados e tal. Já que toda a população, de alguma forma, ela é destinatária daquela norma, ou seja, aquela norma incide sobre aquelas pessoas, eles também devem contribuir para a própria interpretação da Constituição. Então, com isso, o Peter Aberle ele busca democratizar a interpretação constitucional, de modo que ele usa essa expressão da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição justamente para dizer isso, que a interpretação da Constituição não deve se limitar aos juízes por meio dos processos, mas sim abranger todos os demais grupos, todos os demais grupos da sociedade, as potências públicas, os órgãos públicos, as ONGs, enfim, né? E isso a gente vê na prática, né, a influência desse pensamento, não só pelo Amicus Curiae, que normalmente é a participação de muitas entidades naqueles assuntos polêmicos, como aborto, por exemplo, e as audiências públicas também. Então, seja por meio das audiências públicas que o Supremo Tribunal Federal convoca, ou até mesmo o Tribunal de Justiça, né, pode convocar para tratar de algum assunto que ele reputa relevante essa participação, isso promove uma maior democratização da interpretação, porque cada órgão vai expor a sua visão a respeito daquele assunto. Então, quando a gente está do aborto, que é um assunto polêmico, tem um órgão religioso, tem uma ONG mais ativista ligada ao feminismo que defende o aborto, por exemplo. Enfim, os diversos atores e setores da sociedade, né, acabam sendo convocados para dar sua opinião sobre aquele assunto. Muitas vezes cientistas, né, por exemplo, dizer quando começa a vida, quando termina, é um assunto polêmico também. Então, vários órgãos, sejam eles médicos, religiosos, feministas, o que sejam, são chamados para também contribuir para a interpretação da Constituição. E com isso, a gente tem um debate mais enriquecedor, né? Então, quando se fala nessa sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, é justamente essa concepção do professor Peter Aberle para permitir que a sociedade, de um modo geral, participe dessa interpretação também, e isso não se limite aos juízes, tá bom? Essa pluralidade de intérpretes da Constituição, ela já foi cobrada no último concurso da defensoria de São Paulo e costuma ser cobrada nos outros estados também, tá bom? Nas outras defensorias estaduais. Bom, encerrando esse assunto, então, a gente vai terminar aqui com a questão envolvendo os direitos fundamentais, tá bom? Direitos fundamentais, como eu disse para vocês, é uma matéria bastante cobrada nos concursos da defensoria. E eu começo aqui tratando um pouco do conceito, né? Então, o que leva um direito fundamental a ser realmente fundamental? A doutrina, de um modo geral, diz que quando se identifica a dignidade da pessoa humana em certo direito, ele pode ser tido como fundamental. Nesse sentido, é uma investigação muito mais de conteúdo do que de forma. Não é porque só está previsto como direito fundamental na Constituição que ele seria fundamental, né? Estaria muito mais ligado, de acordo com a maioria da doutrina,
com essa ideia da dignidade íncita aos determinado direito. Então, quando a gente fala, por exemplo, liberdade de reunião, liberdade de manifestação de pensamento, né? Isso tem uma pertinência com a dignidade da pessoa, então é um direito fundamental. Agora, se a gente falar assim, por exemplo, o artigo 29 fala da propriedade de marcas, né? Faz sentido isso ser contemplado como direito fundamental na Constituição? Só porque ele está lá, ele é fundamental? Né? Aí, se você adotar uma concepção formal, você pode entender que sim. Agora, se você for investigar o conteúdo, talvez não seja um direito tão fundamental assim, tá bom? Por isso que a doutrina costuma falar em fundamentalidade formal e material. Fundamentalidade formal e material para identificar justamente isso. A fundamentalidade formal sustenta, né, que o direito fundamental será aquele que é previsto como tal no texto constitucional, e já a fundamentalidade material vai ser uma análise mais de conteúdo, ligado sempre ao princípio da dignidade da pessoa humana. Tá joia? Bom, quando a gente fala do princípio da dignidade da pessoa humana, é outro assunto importante levantado pela professora Mônica de Mello, né, no concurso que ela participou. No primeiro foi buscado identificar qual que era o sentido desse princípio da dignidade da pessoa humana, né? Então, normalmente, a doutrina coloca não só como um supra-princípio, que seria um princípio acima dos demais, né? E também como fundamento. Então, no artigo 1º, inciso 3, um dos fundamentos da República é o princípio da dignidade da pessoa humana, né? E também esse supra-princípio com a ideia de que informa os demais princípios da Constituição. Essa ideia de princípio da dignidade da pessoa humana, ela também está estreitamente ligada com o direito ao mínimo existencial, que nós vamos tratar agora, né? Por quê? Quem melhor desenvolve esse pensamento sobre o mínimo existencial é a professora Ana Paula de Barcelos, no livro A Eficácia Jurídica do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, tá? O que ela trata aqui? Ela considera que o mínimo existencial é o núcleo material do princípio da dignidade da pessoa humana. Então seria como se a gente tivesse duas esferas aqui. Esse núcleo material da dignidade da pessoa humana, ou seja, aquelas situações que não há dúvida que está a dignidade da pessoa humana em jogo, isso seria o mínimo existencial. E já aquelas questões periféricas aqui, em que se tem dúvida, aqui a gente pode falar em dignidade ou não, né? Volta no tema do aborto. Aborto, a dignidade da mulher, a dignidade do feto, né? Gera mais discussões essa situação. Essas situações que não está claro se há uma dignidade ou não, aí cabe a deliberação política, deliberação democrática pelo parlamento decidir se trata de dignidade ou não, se trata de eventualmente de mínimo essencial ou não. Então, quando a gente trata do mínimo essencial, esse núcleo material da dignidade da pessoa humana, que é composta de alguns elementos, né? Então, na prática, o que abarca esse direito ao mínimo existencial? Tanto a professora Ana Paula de Barcelos como o professor Barroso, eles abordam isso e praticamente há uma identidade entre os dois a respeito dessa questão. O primeiro, segundo os dois, seria a educação básica. Então, o direito a uma educação básica é considerado um núcleo material do princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, é um elemento que compõe esse mínimo existencial. Perdão, é a educação fundamental e a saúde básica, tá? Em terceiro, o acesso à justiça. E em quarto, assistência aos desamparados, segundo a professora Barcelos, tá?
E segundo o Barroso, seria uma renda mínima. Aqui é a divergência deles. É necessária para vestuário e moradia e aqueles assuntos básicos envolvendo a sobrevivência da pessoa, tá? A renda mínima seria o salário? Ele não diz isso, mas seria basicamente essa ideia. É um mínimo para prover a pessoa das necessidades básicas envolvendo vestuário e moradia. Tá bom? E a própria subsistência, né? Assistência aos desamparados, aqui da professora Ana Paula de Barcelos, é basicamente assistência social, que ela quer significar aqui, tá? Então, que esses dois doutrinadores colocam? Que esses dois primeiros e esse último seriam de natureza material, enquanto esse daqui teria uma natureza instrumental para garantir os demais direitos, né? Por meio do acesso à justiça é que se busca assegurar a preservação do direito à educação, do direito à saúde e a própria assistência aos desamparados ou a renda mínima que seja, tá joia? E aqui tem um papel importante da defensoria também, né? Então, enquanto órgão que promove esse acesso à justiça às pessoas necessitadas. É interessante notar que já houve um precedente do STF, que teve a relatoria do professor Celso de Mello, até cobrei esse no concurso de 2013, que determinava a instalação da defensoria na comarca de Apucarama, lá no Paraná. Não havia uma defensoria lá, o Ministério Público pediu, olha, está sem assistência jurídica aqui para as pessoas. Entraram com ação civil pública para pedir a instalação da defensoria no local, e o STF, argumentando em relação ao mínimo essencial, a esse direito de ter direitos, ao acesso à justiça aos desamparados, né, aos necessitados, perdão, entendeu que a instalação da defensoria naquele lugar correspondia ao mínimo essencial. Então, é um precedente do STF interessante que vincula o mínimo essencial à instituição da defensoria pública também. Tá bom? Os outros três são o que, professor? O acesso à justiça é instrumental. Os outros têm uma natureza mais material, porque é mais ligado a certos assuntos, né? E esse instrumental porque é um instrumento para garantir os outros. Tá bom? Esse julgado aí do mínimo essencial ligado à instalação da defensoria é da onde mesmo? Julgado, desculpa? Do Paraná. Paraná? Foi em 2014 e foi num agravo que interpôs contra um recurso extraordinário a respeito desse assunto, dessa instalação da defensoria nessa comarca de Apucarama. Caramba. Isso. E essa questão do mínimo essencial é importante porque, como eu disse para vocês, cada vez mais a gente vai ver quando tratar dos direitos fundamentais sociais que sempre quando envolve mínimo essencial e dignidade, o STF tem usado isso como o principal argumento para superar aquela questão envolvendo a reserva do possível, violação à separação dos poderes e para dizer que sim, o Poder Judiciário pode determinar políticas públicas já que envolve o mínimo essencial. É quase que a porta de entrada para justificar a legitimidade do Poder Judiciário de determinar que certos direitos sejam preservados naquela hipótese que está sendo apreciada pelo tribunal, tá bom? O livro da professora Barcelos é a eficácia jurídica do princípio Da dignidade da pessoa humana. Obrigado. Obrigado. Outro assunto que eu acho interessante trazer para vocês aqui diz respeito à titularidade dos direitos fundamentais. Basicamente sob dois enfoques, né? Então, se uma pessoa jurídica pode ser titular de direitos fundamentais e se o estrangeiro não residente também seria titular ou não de direitos fundamentais, tá? Por que eu trago isso? O artigo 5º, o caput da Constituição, ele diz que os brasileiros e os direitos residentes, aliás, os estrangeiros residentes,
farão jus àqueles incisos todos, né, os 78 incisos que seguem na sequência como direitos fundamentais, tá? E a questão do não residente que fica em dúvida e agora. Uma pessoa que esteja como turista aqui, por exemplo, que não reside aqui, ela faz jus ou não aos direitos fundamentais, né? Isso lá em 2008 chegou para o STF em relação ao habeas corpus. Era um estrangeiro que impetrou habeas corpus e a dúvida era, cabe habeas corpus para o estrangeiro não residente ou não? E o STF, nesse precedente já mais antigo, disse que sim, os direitos básicos cabem também para o não residente, né? A doutrina costuma dizer que quando o Constituinte usou no caput do artigo 5º a palavra residente, era mais no sentido de um critério espacial para dizer que era o estrangeiro que estava aqui, não que necessariamente residia aqui, né? Além disso, numa concepção mais ampla, né, para evitar até uma discriminação que é vedada pela Constituição, busca-se conferir também os direitos básicos à pessoa, né? Por exemplo, uma prisão arbitrária, não faz sentido que o estrangeiro não residente não possa questionar por meio de um habeas corpus, né? Então, nesse julgado, o STF entendeu que, devido ao processo legal, juiz natural e habeas corpus, de locomoção, tudo isso se aplicaria também a esse estrangeiro não residente, tá bom? No sentido contrário, quando foi tratar de assistência social no ano passado, sobre aquele benefício de prestação continuada previsto no artigo 203, inciso 5 da Constituição Federal, o STF entendeu aqui, e por isso que eu trago essa questão para vocês, porque foi um julgado do ano passado, que o estrangeiro não residente não faz jus a esse benefício, tá? Então aqui foi no sentido contrário que foi decidido, já que ele não estaria contribuindo para o país, né? Se ele não reside, não faria sentido, mas o residente, evidentemente, teria, desde que cumpridos os requisitos legais e constitucionais aplicáveis nesse caso, né? Aquele benefício para o idoso, né? E para o deficiente. Então, em relação a esse benefício, o estrangeiro não residente, o STF entendeu que nesse caso não faz jus a essa questão, porque ele não estaria contribuindo para o desenvolvimento do país, tá bom? Lembrei, uma questão também interessante, isso só foi reconhecido a repercussão geral, mas eu acho que tem bastante pertinência para esse concurso, que foi um iraniano que passou num concurso público para um Instituto Tecnológico Federal, lá na região sul, se não me engano, Santa Catarina, e o STF entendeu que havia repercussão geral em saber se ele tem direito ou não de assumir essa posse. Porque pelo fato dele ser estrangeiro, no edital falar que é só brasileiro, ou brasileiro naturalizado, ou aquele que tem equiparação com português, ele prestou, passou, e na hora de tomar posse falou assim, não, você não pode ser estrangeiro. Ele é iraniano. E aí ele perdeu nas duas instâncias já, chegou no STF e o STF colocou isso em xeque, dizendo que tem repercussão geral, né? Porque quando o STF trata de inovação tecnológica, tem o artigo 217, parágrafo 1º, que diz, de certa forma, dá uma abertura aos estrangeiros nessa área de inovação tecnológica e também sobre o prisma da discriminação, no sentido assim da igualdade também, que é um assunto que interessa bastante a examinadora, né, Mônica de Mello. Então, além desse artigo, essa questão da discriminação foi colocada aqui, dizendo assim, olha, mas ele só não está conseguindo porque ele é estrangeiro, então é discriminatório. E essa que vai ser a situação que vai ser analisada aí, se esse iraniano, apesar de estrangeiro, poderia assumir esse cargo público que ele passou, tá bom? No concurso. E sobre pessoa jurídica, a doutrina aceita de forma tranquila que é possível ser titular. Uma pessoa jurídica pode ser titular de direitos fundamentais. Aquele direito das marcas, né, a proteção das marcas previsto no inciso 29 é uma demonstração clara disso, que a marca só pode ser para pessoa jurídica, é um direito fundamental reconhecido pela Constituição. Então é um exemplo. E a única restrição no caso seria quando pela natureza, né,
da pessoa jurídica, ela não poderia ter aquele direito fundamental específico que é próprio da pessoa física. Então, só por uma questão de natureza mesmo, haveria a restrição da pessoa jurídica não ter a titularidade de certo direito fundamental, tá bom? Bom. Sobre esse assunto dos direitos fundamentais, então, eu disse para vocês que é bastante pertinente o tema envolvendo os direitos fundamentais sociais, né? Que são aqueles que dependem, então, de uma prestação estatal. E esse vai ser o tema no qual a gente vai encerrar a aula de hoje, tá bom? Direitos fundamentais sociais. Então, normalmente a gente está acostumado a verificar aquela questão das gerações dos direitos fundamentais, né? Então, os direitos de primeira geração, que são aqueles direitos individuais, próprios do Estado liberal, que exigem uma abstenção do Estado. Exemplo clássico, inviolabilidade do domicílio, né? Então, o Estado, para respeitar essa inviolabilidade do domicílio, ele tem que se abster, ele não pode entrar no seu domicílio, e nesse sentido se diz que são direitos negativos. Quando falamos em direitos fundamentais sociais, próprios do Estado social, aí já é o contrário. Eles são chamados de direitos positivos porque exige essa atuação efetiva do Estado para assegurar um direito à saúde, direito à educação, né, fornecer um medicamento para uma pessoa carente, por exemplo. São assuntos ligados a esses direitos fundamentais sociais ou de segunda geração. Eu disse dessa pertinência então por aquela questão, né? A pessoa carente vai depender muito mais do Estado. E por esse motivo, os direitos fundamentais sociais ocupam uma situação de maior importância para os concursos da defensoria, tá bom? Quando falamos em direitos fundamentais sociais, surgem duas questões importantes. A questão da dicotomia entre esses direitos fundamentais individuais e a questão de saber se eles são cláusulas pétreas ou não. Tá bom? Bom, sobre a primeira questão, a Defensoria busca rechaçar essa dicotomia rígida entre direitos fundamentais sociais e individuais, né? Durante muito tempo, foi colocado os direitos sociais como normas programáticas, como eu disse, meras diretrizes do Estado, de forma a se preservar muito mais uma efetividade ligada aos direitos individuais do que aos direitos sociais. Porém, a gente sabe que uma das principais características é a interdependência e a indivisibilidade dos direitos fundamentais, né? De modo que essa dicotomia não podia ser feita por essa razão. Os direitos fundamentais são indivisíveis, interdependentes um do outro, e isso faz com que a gente rechace uma dicotomia rígida entre direitos fundamentais e sociais, tá bom? Também tem a questão dos gastos econômicos. Muitos buscam sustentar essa dicotomia no sentido de que só os direitos fundamentais que geram gastos, os direitos individuais não geram gastos, o que não necessariamente é uma verdade, né? Então, quando a gente fala em inviolabilidade do domicílio, o Estado garante não só pela abstenção, mas também promovendo a segurança pública, por exemplo. Isso envolve gastos por meio de tributos, né? Que as pessoas pagam justamente para ter assegurado esse como um dos direitos. Nesse sentido, é possível dizer então que os direitos de modo geral eles têm uma função positiva e negativa ao mesmo tempo. Não apenas os sociais geram gastos, mas também os individuais, tá certo? Sempre quando esse assunto ele é abordado, tem um artigo que foi famoso de dois professores norte-americanos, o Holmes e o Sustain, no qual eles é intitulado o custo dos direitos, né? The Cost of Rights, e por que a liberdade depende de tributos.
Why liberty depends on taxes. Nesse artigo, eles abordam de uma forma interessante para dizer que, sejam os direitos fundamentais sociais, sejam os individuais, todos eles exigem tributos e encargos econômicos para serem efetivados. E nesse sentido, não faz sentido a gente ter essa dicotomia rígida também entre esses dois tipos, digamos assim, de direitos fundamentais, tá bom? Então, todos esses argumentos podem ser utilizados para vocês para questionar essa dicotomia entre esses dois direitos, porque isso muitas vezes foi sustentado para dar uma menor dimensão em termos de efetividade aos direitos fundamentais sociais, tá bom? E a última questão sobre isso é a questão das cláusulas pétreas, né? Então, quando a Constituição, no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, coloca que entre as cláusulas pétreas seriam os direitos e garantias individuais, e aí a literalidade é essa, individuais, a doutrina se debate aí para dizer, olha, mas quando o Constituinte previu essa questão de direitos e garantias individuais, ele excluiu os sociais ou não, né? E a maioria da doutrina, e isso já caiu em concurso de defensoria também, recente, no sentido de apontar como alternativa correta que a doutrina majoritária entende que os direitos fundamentais sociais são também cláusulas pétreas, tá joia? Então, não é só uma visão da doutrina, mas também da instituição, né, que dá especial importância a esses direitos fundamentais, tá? E qual que é o fundamento, então, para justificar o pensamento a respeito disso, né? Em primeiro lugar, a Constituição Federal de 88 não criou qualquer diferenciação entre esses dois direitos. Em nenhum momento você pode enxergar uma diferenciação entre direitos individuais e direitos sociais, tá bom? Entre direitos individuais e sociais não há nenhum critério de distinção previsto expressamente na Constituição. A Constituição em nenhum momento fala que um vale mais que o outro, que um deve ser assegurado numa efetividade maior que a outra, e nesse sentido, como não há esse critério diferenciador da Constituição, não haveria como dizer que os sociais também não estão abrangidos aqui, tá bom? A outra questão é que se fossem só inseridos os individuais, os políticos e os de nacionalidade também seriam excluídos, o que não faria sentido, só porque não estão lá no artigo 5º, né? Os políticos no artigo 14 e seguintes, e o de nacionalidade no artigo 12, né? Então, quando a Constituição fala individuais, ela não está literalmente só falando daqueles do artigo 5º. Ela abrange também os direitos de nacionalidade, os direitos políticos e, por consequência, também os direitos sociais, tá bom? Então, outro argumento que é possível utilizar para justificar essa situação de que os direitos fundamentais sociais também são cláusulas pétreas, tá joia? O último argumento é ligado àquilo que a gente conversou, que muitos direitos fundamentais sociais podem ser equiparados aos individuais também, já que não dá para dizer que, de alguma forma, eles não têm a função, seja negativa, seja positiva, tá joia? Se a gente analisar a fundo, de alguma forma, todos os direitos têm uma função ligada a essa parte negativa e essa parte positiva também, como o exemplo que eu dei da inviolabilidade do domicílio, tá bom? O STF, ele já, em 2 precedentes, reconheceu como direitos fundamentais outros que não aqueles previstos no artigo 5º também. Então, quando ele tratou da anterioridade tributária na ação direta de inconstitucionalidade 939, ela entendeu que, né, essa foi a discussão daquele IPTM, no lugar da CPMF, né, que tinha, entendeu que violou a anterioridade tributária, que é cláusula pétrea. Então a emenda constitucional que criou aquele tributo não poderia incidir da forma como incidiu. Então foi um precedente que considerou a anterioridade tributária prevista lá na ordem tributária como um direito constitucional fundamental também, né? E a anterioridade eleitoral também foi objeto de consideração como cláusula pétrea eleitoral nessa ação direta de inconstitucionalidade 3685.
Então, esses são dois precedentes que o STF reconhece que, apesar de não estar no artigo 5º, também são cláusulas pétreas, esses princípios da anterioridade eleitoral, previsto no artigo 16, e da anterioridade tributária, previsto na ordem constitucional tributária, lá na frente, quando se trata da ordem social, tá bom? Ordem econômica, né? Esses dois precedentes, portanto, demonstram que o STF já reconheceu outros direitos que não aqueles do artigo 5º como cláusulas pétreas, e por isso é possível, então, estender esse raciocínio também para os direitos fundamentais sociais, tá joia? Bom, é até 10h20 aqui, né? São 10h16, a gente vai terminar tratando um pouquinho só da vedação ao retrocesso social, da reserva do possível, tá? E uma questão envolvendo o princípio da proporcionalidade, a gente encerra, tá? Um detalhe que eu ia falar para vocês, os concursos têm perguntado também um pouco da redação do artigo 6º, que prevê os direitos fundamentais sociais de uma forma mais sucinta, né? Que são direitos fundamentais sociais, a saúde, a educação e tal, para que o candidato saiba não só quais direitos estão contemplados aqui no artigo 6º caput, mas aqueles que foram inseridos posteriormente, por meio de emenda constitucional, tá? Então, a emenda constitucional 26 de 2000 acrescentou o direito à moradia, aqui no artigo 6º. A emenda constitucional 64 de 2010 acrescentou o direito à alimentação. E a emenda constitucional mais recente, 90 de 2015, o direito ao transporte. Então já foi indagado em concursos de outras defensorias também, querendo dizer assim, o direito à moradia está previsto desde a Constituição de 88, na sua redação primitiva do artigo 6º. E na verdade não, foi inserido depois, né? Então, fora os artigos que já estavam previstos desde 88, foram acrescentados como direitos fundamentais sociais, a moradia, a alimentação e o transporte por meio dessas emendas, tá bom? Isso muitas vezes é indagado, é importante que vocês tenham isso bem claro para quando forem perguntados sobre esse assunto, tá? Então vamos lá a respeito agora da questão do princípio. Posso apagar aqui? Já notaram? Vou dividir em 3 aqui, que a gente vai encerrar a aula com esses 3 temas, tá? Primeiro, princípio da vedação ao retrocesso social. Cláusula ao princípio da reserva do possível. E aqui, o princípio da vedação à proteção insuficiente. São temas intimamente ligados aos direitos fundamentais, bastante cobrados nas provas, tá? E aqui eu vou dar não só uma breve ideia a respeito de cada um deles, como em que sentido eles são cobrados, tá bom? Então, primeiro, princípio do retrocesso social. A ideia desse princípio é no sentido de evitar uma medida retrocessiva, no sentido de deixar de assegurar aqueles graus mínimos de efetividade dos direitos fundamentais já garantidos. Então, vamos supor, a gente tem o nosso sistema de seguridade social. Se uma emenda constitucional busca excluir mais da metade dos benefícios que existem, por exemplo, uma argumentação no sentido de que é a favor isso vai ser melhor para a economia, por exemplo, isso pode ser considerado uma vedação ao retrocesso social. A própria flexibilização dos trabalhadores, a flexibilização do direito dos trabalhadores que existiu com a reforma trabalhista, né, recente, é tida pela doutrina como um dos exemplos também da vedação ao retrocesso social. Por quê?
porque se chegou a um certo patamar de realização daquele direito, que ele deve ser mantido por uma questão de segurança jurídica. Então esse princípio está ligado à segurança jurídica e também, de uma forma mais ampla, às garantias do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido, né? O inciso 36, artigo 5º, quando assegura esses direitos, é justamente para preservar uma segurança jurídica daquela situação. E então, em Portugal, por exemplo, um dos precedentes interessantes a respeito disso foi uma mudança na Seguridade Social mesmo, em que se mudou um benefício por outro, mas nessa troca houve perda de direitos por parcela de algumas pessoas que compunham uma certa faixa etária. E a Corte Constitucional de lá entendeu que isso violaria a vedação ao retrocesso, porque foi tirado esse direito de uma certa faixa etária sem dar uma contrapartida no lugar, e aquelas pessoas já já usufruíam daquele direito, tá? Então, quando se fala vedação ao retrocesso social, é justamente para evitar um retrocesso desses direitos que já eram conquistados e assegurados àquelas pessoas que eram titulares, tá bom? Bom, quando a gente fala então agora em reserva do possível, chamada normalmente de cláusula da reserva do possível, ou princípio da reserva do possível, a ideia já está ligada ao orçamento, né? Então, surgiu lá na Alemanha, numa discussão envolvendo o acesso ao ensino universitário, e se a pessoa que estava pleiteando isso perante a Corte Constitucional da Alemanha tinha direito ou não a essa vaga pelo Estado. E aí se discutiu a razoabilidade disso. Então, quando a gente fala em razoabilidade da pretensão, levando em conta os custos e o direito envolvido, a gente está falando da cláusula da reserva do possível, né? E o poder público usa muito esse argumento nas ações para dizer assim, olha, a defensoria não pode exigir construir uma escola, porque isso vai gerar um gasto no orçamento que vai comprometer o pagamento de professores, o pagamento da manutenção das outras escolas, enfim, levado em conta essa questão orçamentária nesse aspecto, tá bom? E quando a gente fala de orçamento, a gente sabe que os recursos são finitos, né? E as necessidades da sociedade muitas vezes são infinitas. Então, quando se fala nesse assunto, muitas vezes os doutrinadores colocam a questão da decisão trágica, né? O que a gente vai contemplar com o orçamento, o que vai deixar necessariamente de complementar aí em termos de direitos, em termos de políticas públicas. Sempre há uma decisão do que fazer e o que não fazer de acordo com a disponibilidade financeira do Estado. Porém, o que a gente vê hoje em dia é a utilização desenfreada desse argumento, sem muito critério e sem muita prova. Então, muitas vezes o procurador do município, o procurador do Estado, ele alega essa violação à cláusula da reserva do possível, dizendo que vai comprometer o orçamento, mas não prova isso nos autos, né? Então, esse é o primeiro questionamento. O segundo é que se essa reserva do possível se aplica ou não ao mínimo existencial. Então, naqueles casos em que não há dúvida que estamos tratando do núcleo material, do princípio da igualdade, da dignidade, é possível aplicar a cláusula da reserva do possível? O STF, em diversos precedentes, está dizendo que não se aplica a cláusula da reserva do possível, essa argumentação de que não tem dinheiro suficiente para cumprir um certo direito, não se aplica quando estivermos tratando do mínimo existencial, tá? Então, para fins da defensoria, assim como a defensoria critica as normas programáticas, porque não dão efetividade ao direito, também critica essa cláusula da reserva do possível pelo mesmo problema, tá? Acaba gerando uma inefetividade de uma série de direitos fundamentais por essa questão orçamentária que muitas vezes sequer existe no caso concreto, tá? E quais são os argumentos interessantes para o candidato usar para dizer que não há a incidência desse princípio? Então, o primeiro, o mais importante é isso. Envolvendo o mínimo existencial, já há diversos precedentes do STF dizendo que não se aplica a reserva do possível. O segundo, há alguns doutrinadores e alguns julgados dizendo que a realidade alemã é diferente da realidade brasileira. Então não dá para transportar um instituto de outro país muito mais envolvido para o nosso, que faz essas considerações, tá? A respeito de gastos, né? Até a discussão original é um acesso à universidade, né? A gente está um pouco longe ainda dessa discussão. E outra questão é a comprovação efetiva. Então, ainda que se entenda que incidiria no caso concreto uma reserva do possível, eventualmente,
isso deve ser comprovado cabalmente pelo poder público, o que normalmente não ocorre. Tem um julgado do STJ que trata do acesso à educação infantil, no qual ele diz que o poder público não pode usar isso como uma desculpa genérica, né? De modo que tem que ter uma prova efetiva nos autos dizendo que compromete o orçamento. Então, ao dizer isso, ele diz assim, olha, até poderia incidir essa reserva possível, mas desde que seja comprovado, tá bom? Então, com base nesses 3 argumentos, a questão da realidade socioeconômica diferenciada entre os 2 países, o mínimo existencial principalmente, e a questão da comprovação efetiva, são argumentos interessantes para usar para descaracterizar essa reserva possível a favor da efetividade do direito fundamental em questão, tá bom? Por fim, princípio da vedação à proteção insuficiente, né? Ou deficiente. Esse princípio ele decorre do princípio da proporcionalidade e ele seria a outra face da mesma moeda envolvendo o princípio da vedação ou proibição ao excesso, tá? Então, quando a gente fala em princípio da proporcionalidade, ele tem esse duplo aspecto. A vedação ao excesso, ou seja, quando o poder público de alguma forma se excede, ele está sendo desproporcional. Vamos pensar, por exemplo, numa represália forte a uma greve por meio dos policiais. Então, está havendo um excesso policial e, nesse sentido, uma atitude desproporcional do poder público. Então, a vedação ao excesso. E a vedação à proteção insuficiente é o inverso disso, ou seja, quando o Estado não garante o mínimo necessário para salvaguardar esses direitos. Por isso, tem uma relevância importante em relação aos direitos fundamentais sociais. Porque o Estado ele deve prover um mínimo de proteção a esses direitos fundamentais considerados sociais, tá bom? E quando ele não faz isso, ele está sendo também desproporcional. Então, não só quando ele se excede, mas quando ele deixa de prover o mínimo. Por isso que se fala em princípio da vedação à proteção insuficiente. Tá joia? Então, é outro tema interessante também para fins da defensoria, porque tem sido perguntado na Bahia em 2016, Espírito Santo em 2017, está sendo bastante levantado esse assunto, e que tem uma certa pertinência também com os mandados de criminalização, né? Vocês viram essa questão da homofobia, por exemplo, que foi discutido o quê? Que o Estado ele tem um dever, daí falar em mandado, né, de criminalização, ou seja, criminalizar algumas condutas, justamente no sentido de garantir aquele direito fundamental que ele está perseguindo. Ou seja, quando se criminaliza a homofobia, que foi a discussão recente, travada no STF ainda sem julgamento, é uma forma de amparar os direitos fundamentais das vítimas dessas atitudes homofóbicas. Então, há um dever do legislador de criminalizar essas condutas e quando a gente fala isso é no sentido do Estado prover a proteção mínima a esses direitos fundamentais, tá certo? Então tem uma relação direta com esses mandados de criminalização para prover uma proteção mínima a esses direitos dessas pessoas também, tá? Normalmente se faz a relação desse assunto com esses mandados de criminalização, tá joia? Também é bem polêmico, né? Porque quando você vai para a área penal... Então, é um assunto interessante que você colocou agora, porque tem um artigo da professora Mônica de Mello, vou aproveitar o gancho, como é que compatibilizar isso com o garantismo defendido pela Defensoria, né, de direitos fundamentais e tal. Então, quando a professora Mônica de Mello fez um artigo recente sobre feminicídio, no qual ela diz justamente que... já leu? Não, eu já li, eu acabei de mandar no grupo. Ah, que legal. E ela compatibiliza esses mandados de criminalização, que foi o feminicídio no caso, com as garantias do cidadão e como nessa concepção do Estado prover um mínimo, né, nesse sentido da proporcionalidade que eu falei aqui para vocês, seria possível garantir, mesmo com esse garantismo defendido pela Defensoria, por meio de um juízo de ponderação e proporcionalidade, compatibilizar a necessidade de previsão do feminicídio com os direitos e garantias fundamentais das pessoas envolvidas, seja do agressor, seja da vítima, principalmente, aí que está sendo beneficiada com esse direito fundamental. Porque quando a gente fala em criminalização, é uma forma, inegavelmente, de proteger bens jurídicos ligados às pessoas vítimas desses crimes, né? Então, num concurso recente que foi cobrado essa questão,
numa visão mais ponderada, o enunciado que estava correto falava que os mandados de criminalização devem ser interpretados pelo viés da proporcionalidade, levando em conta tanto a vedação ao excesso como a proteção insuficiente, nessa dupla vertente, para não estender nem muito para um lado nem muito para o outro, não ser excessivo na criminalização e também proteger minimamente aqueles bens jurídicos pelos quais ele foi concebido, tá bom? Bom, gente, eu acho que foi bastante coisa, eu procurei dar o máximo aqui numa aula em termos de temas, abrangência, tá? Eu concentrei no principal, foi um prazer estar aqui. Eu acho que o fato de vocês estarem aqui hoje à noite mostra o empenho de vocês, né? Para fins de concurso, a única coisa que eu digo para vocês que é imprescindível é esse empenho. Vocês não têm nenhum obstáculo a mais do que isso, tá? Cada um tem uma circunstância de vida, cada um tem uma dificuldade a mais do que a outra, o que diferencia quem tem mais vontade de seguir para frente, tá? Falo isso porque eu, pela minha situação de vida e pela que eu ouvi dos colegas meus que passaram também, né? Cada um passou por uma questão, é muito difícil estudar para concurso, é muito desgastante, né? Envolve diversas coisas, muitas vezes a gente precisa conciliar com uma série de questões de vida pessoal, de trabalho, enfim, mas só depende de vocês mesmo. Eu vejo que o concurso público ele tem essa grande vantagem de permitir que o esforço seja compensado, né? A gente não vê muitas vezes isso na iniciativa privada, em que às vezes a meritocracia só não resolve as coisas, né? Então eu acho que a porta do concurso é bacana. Vários estagiários meus estudaram e depois passaram também e são hoje defensores, que também tiveram um esforço muito grande, né? Desde esse período de estágio aí, se identificaram com a carreira e depois foram atrás. E eu acho que eu só deixo aqui o meu agradecimento pela atenção de vocês hoje, tá? E dedicar, na verdade, deixar uma mensagem assim, né? Para vocês continuarem nesse esforço e que vocês vão ser compensados mais cedo ou mais tarde, tá bom? Muito obrigada. E obrigado por ter...